logo depois que foi publicada, não publicada, logo que entrou em vigência a reforma trabalhista, foi no dia 11/11/2017, a Lei 3.467. Na sequência, ainda no ano de 2017, veja, novembro foi o início da vigência. Ainda em 2017, uma universidade mandou embora todos os professores e contratou professores, posteriormente contratou professores dessa instituição no Rio de Janeiro como terceirizados, outros professores terceirizados, então, de outras empresas. Houve o questionamento do sindicato, o sindicato entrou com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu favorável ao sindicato, foi para Brasília, no TST, o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho disse que não, que estava correto, que a lei permitia fazer dessa forma, e por essa razão ele confirmou a questão envolvendo a possibilidade de terceirização. Primeiro, dispensa em massa, né? Ou seja, dispensar todos os empregados de uma vez só, que era um caso paradigmático aí da Embraer, que ocorreu no passado, mas como a lei permite a dispensa em massa, pode então, e a terceirização da atividade fim, inclusive na docência, pode. Ou seja, depois dessa ideia do TST e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, até eu vou encaminhar a aula, acabei esquecendo de encaminhar lá para o professor Alexandre, mas houve essa caracterização de possibilidade para qualquer atividade fim. Então, infelizmente, é essa a limitação, ou seja, não ter limites. Tá? Acho que o senhor Cleverson quer assumir a cátedra agora? Você sabe, meu amigo, você resolveu aí o que você precisava, Sim. Esclareceu a dúvida do pessoal? Está tudo certinho. Daí eu já te digo aqui, só para você dar um oi, porque você não vai mais ver ninguém depois que... Ah, é? Que colocar... Ficou um vazio profundo. E ontem foi o dia do jantar com os amigos do professor Cleverson. Hoje é jantar dos meus amigos motoqueiros, né? Então, o pessoal tá me esperando lá no clube. Boa noite a todos. Você já mandou para eles o arquivo? Como é que tá? Vai mandar depois? Eu vou mandar depois. Tá. E o arquivo já está aqui Tá aqui. Para poder compartilhar. Isso. Clicou aí. Uhum. Ele vai aparecer... Compartilhar a aula. Isso. Compartilhar. Compartilhei. Aí vai aparecer lá. Só que o que acontece? Você vai ter que... Não, eu sei, eu posso ampliar aqui, mas está visível para vocês? Se continuar ficando... Só que eu acho que você não consegue fechar. Tenta ir para o próximo slide. Ele trava. Então, você vai ter que... aqui, ó. Vai estar no alto, e daí você consegue baixar. Bem mais inteligente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As pessoas mais jovens são mais inteligentes, né? Na parte de informática, o professor consegue fazer os dois. Ficou visível ou ficou cortado o arquivo de vocês? Do jeito que o senhor colocou agora, eu só vejo metade. Eu estava vendo tudo, agora eu só vejo metade. Está cortado. Ficou cortado. Está cortado. Viu? Você falou cedo demais. Ai. A não ser que eu faça assim. Quero ver. Acho que assim eu consigo. Ajustar o tamanho da página. Conseguem ver? Agora aparece inteiro, mas bem reduzido. E do jeito que o senhor tinha posto antes, pelo menos para mim, fica muito melhor de ver. Assim? Isso. Esse é a cara da gente aqui, não o seu rosto. A cara do peão aqui embaixo podia ser de qualquer jeito. Agora, assim, pelo menos para mim, fica muito melhor.
Tá bom, imagino que tá Assim todos. tá bom. Ah, é assim, dá para ler. Eu que não consigo ver vocês agora. Tchau, Marco. Um abraço Um a todos. abraço. Prazer revê-los e um ótimo final, ótimo feriado a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos lá. Boa noite. A ideia hoje é a gente trabalhar mais alguns temas de responsabilidade civil, né? Trazer alguns outros temas de responsabilidade civil que não estejam afetos lá à questão dos acidentes de trabalho, da doença, mas afetam ao dano moral decorrente de outros atos, de outros agires, tanto da empresa como do empregado, tentar passar para vocês algumas outras novidades a respeito da responsabilidade civil no ambiente laboral. Primeiro, vamos entrar na questão da fiscalização. A empresa pode fiscalizar o trabalho do empregado? A princípio pode, não tem problema nenhum. Qual é o limite disso? Como isso é analisado pelos tribunais, né? A fiscalização no ambiente laboral, ela é permitida? A princípio ela é, não tem óbice algum, né? Então vamos lá, a empresa tem direito de fiscalizar? Tem. Por quê? Porque você está pagando o empregado e ele pode colocar em risco o patrimônio da empresa, né? Pode colocar em risco informações confidenciais, pode colocar em risco informações de estratégia, enfim, uma série de outras coisas. Pode colocar em risco o próprio patrimônio da empresa, né? O empregado, por outro lado, tem direito a uma proteção contra a proteção da sua privacidade, a proteção da sua intimidade no ambiente de trabalho, já que, acima de tudo, são pessoas, são cidadãos, né? Claro que tem. Então, a ideia do nosso debate hoje é tentar mostrar para vocês alguns limites disso, quando há o extrapolamento, quando, seja por parte da empresa, seja por parte do empregado, e como que os tribunais têm visto, né, essas condenações, e os valores, enfim, para que a gente possa ter uma ideia de tudo que essas questões trazem para as empresas, né? Então, vamos lá. Regras constitucionais. De onde que vem essa questão, né? Começa lá com a Constituição, artigo 1º, no inciso 3º, ele trata da dignidade da pessoa humana. Por seu lado, no inciso 4º, artigo 1º, inciso 3º, a pessoa humana. No inciso 4º, logo em seguida, é o valor social do trabalho, a livre iniciativa. Então, ele coloca os dois no mesmo artigo, que é o artigo 1º da Constituição, que tem uma grande relevância, que é uma norma geral, né, de quase um princípio ali na nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a livre iniciativa. Então, assim, de um lado protegendo a pessoa e de outro lado protegendo a empresa. Ou seja, nós precisamos dos dois juntos. É mais ou menos essa a minha forma de ver quando você coloca as duas coisas praticamente lado a lado na Constituição, né? Ou uma na sequência da outra. Também a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurando a indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Também é garantido pela Constituição, já no artigo 5º, o direito à propriedade, né? No inciso 22. A propriedade, e diz ainda que a propriedade atenderá à função social. O que é a função social da propriedade? São teorias que o direito nos traz aqui para a gente tentar mostrar que a Constituição, de uma certa forma, ela tenta equilibrar essa relação entre empresa, empregado, né? Quais os limites, de uma forma genérica, porque a Constituição ela tem que ser mais ampla, mais genérica, para permitir uma interpretação, para permitir uma legislação infraconstitucional, que são as leis, normas, atos, a integralizar o sistema normativo para a gente poder depois avaliar e discutir o que vai ser, como vai ser aplicado, né? Então, nós temos ali regras constitucionais. Nós temos a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, ou seja, a gente valoriza o trabalhador, e na livre iniciativa. Por quê? Porque a livre iniciativa ela já é um contexto mais empresarial, né? A livre iniciativa, você pode construir qualquer coisa, pode arbitrar qualquer coisa. E tem, por fim, que assegurar a todos uma existência digna conforme a justiça social.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, o artigo 225. Então, você vê assim, que eles têm essa proteção. O meio ambiente equilibrado também é o meio ambiente laboral, também é a questão do trabalho, o meio ambiente de trabalho equilibrado, né? Então, a gente vê que muitas coisas a Constituição já nos dá uma base, né? A CLT, por sua vez, ela já traz alguns conceitos ali que eu acredito que o professor Marcos Latore já tenha tratado, e que eu vou passar meio rapidamente por eles para não ficar tão repetitivo, né? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante salário, né? Eu posso fazer uma rescisão indireta se for exigido um serviço, por exemplo, contrário aos bons costumes. Se for tratado pelo empregador ou por superior hierárquico com rigor excessivo. Se praticar o empregador ou seus prepostos, né, ato lesivo à honra ou à boa fama. E olha que interessante, é contra ele ou contra a pessoa de sua família. Imagine que um dos gerentes está falando lá que a esposa do empregado é não sei o quê, ou que o marido daquela mulher é não sei o quê. Sabe, isso, as próprias CLT já permitem que a gente faça até a rescisão do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta? Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Eu diria assim que é uma justa causa feita pelo empregado, tá? Para simplificar. É o empregado dizendo, olha, essa empresa, eu quero rescindir meu contrato de trabalho porque ela não atende o que a CLT está regulamentando. Quando você tem esse tipo de rescisão, aí a empresa é obrigada a pagar 40% de fundo de garantia, todas as verbas como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, o empregado pode entrar na justiça pedindo a rescisão? Pode. E veja que interessante, né? Para fins dessa legislação, quando o serviço for contrário ao bom costume, quando tratar o empregador rigor excessivo, quando praticar ato lesivo à honra, boa fama. Então, essas questões, elas acabam permitindo que o empregado dê uma justa causa para a empresa, entre aspas, aqui, né? Ela possa demitir a empresa sem qualquer... por esses motivos, né? Então, acaba sendo interessante, né? Qual é o limite do poder da direção? A Maurício Mascaro do Nascimento, que é um autor renomado no Brasil, que trata desse tema, ele tem um conceito que é bem interessante. Ele diz o seguinte, descreve o poder diretivo como sendo a faculdade atribuída ao empregador de determinar o modo como a atividade do empregado, o modo como a atividade do empregado, em decorrência do contrato de trabalho, deve ser exercida. Ou seja, é uma faculdade que o empregador tem de dizer como vai ser a atividade do empregado, né? Que decorre, obviamente, do contrato de trabalho. O poder de direção, o poder diretivo, é o poder de organização, de comando, mas ele tem limites, né? Não pode deixar ao léu, né, ao vento. Então, nós temos limites que a gente classifica como limites externos e os limites internos. O que é um limite externo? É o limite que a CLT impõe, né? Seja a CLT, seja a convenção coletiva, seja o acordo coletivo de trabalho, seja, às vezes, uma norma interna da empresa. Tem empresa que tem uma norma interna que vai tratar do tema. Essa norma interna, ela é um limite externo, porque ela vem da legislação. E o que é um limite interno? O limite interno é aquilo que vem da boa-fé. O que é a boa-fé? A boa-fé é um princípio que ele está previsto no Código Civil. Tá? É um artigo do Código Civil que a gente entende ele como um princípio. Para tentar explicar o que é boa-fé, você vai dizer assim, é aquele agir da pessoa que é o agir esperado, né? Quando eu presumo, quando eu aplico o princípio da boa-fé, eu estou presumindo que aquela pessoa iria fazer tudo corretamente. Tá? Então,
é aquela legítima expectativa que eu tenho do agir da outra parte. Quando eu faço um contrato para ele ser cumprido, né? Então, a boa-fé diz o seguinte: você está interpretando aquilo de boa-fé, estou interpretando aquilo da maneira como se ele fosse cumprido. Então, o que é a boa-fé? É o contrário da má-fé, né? Então, o cara não vai agir contra a empresa, o cara não vai se... O que seria um limite interno? Algo que a pessoa vai fazer que ele sabe que vai prejudicar, algo que ele assume o risco de prejudicar, né? Quais são as exceções para esses limites, né? O que tem aqui? O limite e as exceções. Exceções. O empregador pode proibir o comportamento do empregado quando prejudica a empresa, né? O cara começa a ter atitudes, por exemplo, que põem em xeque a questão da empresa. Se não me engano, teve um período que o Elon Musk ele teve quase, não sei se ele chegou afastado, porque eu não acompanhei o caso propriamente dito, mas eu acho ele causou impacto negativo na empresa, as ações caíram por o agir dele, né? Então, assim, pegando um exemplo do multimilionário, do cara mundialmente famoso, quando ele fala qualquer coisa, ele prejudica a empresa. Então, se aquela empresa poderia pôr limitações àquele agir, poderia. Dizer, cara, você não pode ir na imprensa falar o que você pensa torta e direita, porque isso gera consequências. Acho que posso fazer uma pergunta. Por favor, enquanto eu recupero minha garganta. Isso aí, isso aí. Tá me chamando a atenção aí. Eu não entendi muito bem a exceção. Tem limites externos, vamos dizer, legislação legal, interno foi os limites que a empresa criou. Então, aí ela pode ter exceções, o empregador proibiu exceção, então... Essa exceção, deixa eu me fazer entender. Eu tenho lá, eu posso proibir um comportamento, deixa eu tentar pegar um exemplo para te facilitar a vida. Vamos pegar um empregado que tem comportamento fora da empresa, um diretor de uma multinacional que tem um comportamento muito... não dá para dizer isso, deixa eu pensar um outro exemplo que seja... por exemplo, o empregado lá que está na fábrica, ele pega e começa a tirar foto dentro da fábrica, para postar na rede social, né? Só que o que acontece? Tem questões de sigilo da fábrica, como aquela fábrica foi montada. Por exemplo, pode ter atrás da foto dele, pensando numa empresa de automóvel, tem um modelo novo que vai ser lançado, tem um projeto que estava ali na mesa. Então, o que ela vai fazer? Eu vou pedir para você parar de tirar foto aqui dentro, eu posso proibir. Eu posso ter uma norma interna? Posso ter uma norma interna, mas eu posso proibir determinado empregado daquele comportamento, aplicar uma norma específica para aquele empregado? Posso. Por exemplo, o cara que fabrica a Coca-Cola, que tem acesso à fórmula da Coca-Cola, eu posso proibir ele de divulgar exatamente a fórmula da Coca-Cola? Pode. Eu posso criar uma norma interna, eu posso criar uma norma externa. Normalmente, o empregador não pode proibir o comportamento de determinado empregado, né, na seara pessoal dele. É isso, na seara pessoal. Essa exceção é para a seara pessoal. É aquele empregado que está fazendo isso, né? Por exemplo, a gente tem o caso dos fumantes hoje, que é proibido fumar lá dentro da fábrica, dentro da empresa, tal. É um limite externo porque é imposto pela legislação. Mas imaginemos aquele período que não tinha proibição externa. Eu poderia criar uma proibição para aquele empregado, dizer, cara, você tem que parar, você está proibido de fumar aqui dentro da sala. Ou um professor está proibido de fumar dentro da sala de aula. Você pode fumar lá fora. Era uma proibição para todos os empregados ou para um que lá, era só um que fumava? Por exemplo, um professor que fumava charuto. Na nossa época de faculdade, era comum alguns professores, principalmente no direito, fumar charuto dentro da sala de aula. Então, qual que é essa exceção? Então, via de regra, o que é? Eu tenho limites externos, tenho limites internos, mas eu não tenho assim uma proibição expressa para algo específico.
Mas eu posso criar uma exceção e colocar uma proibição? É nesse sentido, assim. Eu posso proibir um comportamento? Posso. Eu não quero que tire foto, eu não quero que se exponha lá nas redes sociais, por exemplo, né? Com, com no aspecto pessoal, né? Ou no site da empresa, ou a vestimenta, a regra de vestimenta, dizendo, olha, advogado não pode ir no fórum com bermuda e camiseta, uma regra externa. Eu posso impor essa regra interna no escritório aqui, do cara, vocês têm que trabalhar de terno e gravata. O senhor está recebendo o insight de fora, porque a pergunta que eu ia fazer, o senhor acabou de citar. Qual que é? Por que eu não podia entrar de bermuda na empresa? Eu não aceito que a pessoa entre de bermuda, e entrava um monte de bolsinhas bonitas e saía curtinha. Pois é. Não estou querendo fazer concorrência, pelo amor de Deus. Mas eu não via lógica nisso. Aham. Né? No fórum, vai no fórum, não pode entrar de bermuda. Daí não, eu concordo. Eu fui apertado por um delegado porque ele achou que eu estava afrontando, que eu fui fazer uma ocorrência da delegacia e eu estava de bermuda. Pois é, exato. No judiciário como um todo, eles entendem que as vestes, elas fazem parte do respeito que você tem pela entidade, né? A gente viu, tempos atrás, um juiz do trabalho que adiou uma audiência porque o empregado, o reclamante, estava de chinelo. Aconteceu aqui no Paraná. Foi um ato isolado, todo mundo se manifestou, OAB, as entidades de classe, sindicato, porque, puxa vida, ainda era uma cidade do interior, né? Não que o interior seja diferente, né? Mas é que é mais comum as pessoas, às vezes, usarem o chinelo, enfim, o litoral, né? Principalmente chinelo, bermuda, todo mundo anda assim, né? Então, começaram a relativizar um pouco isso, né? Agora, há esses formalismos, né? Essa liturgia no judiciário, que ela tem uma razão de ser, uma razão histórica. Antigamente usava aquelas roupas com babado, não sei se vocês já viram a beca, que eu tenho aqui beca para quando eu vou na sustentação rural, tem que usar a beca e tal. Ou agora online eles permitem que você use só a terno de gravata. Hoje, por exemplo, não estou nem de terno de gravata. Eu trabalhei o dia inteiro de interno aqui no escritório, não fiz nada, vou dar uma aula para o pessoal de engenharia, eles vão se sentir mais confortáveis vivendo de roupas comuns, né, assim, ordinárias. Então, eu penso que a roupa não depõe contra a pessoa, né? Não tira o respeito. Mas são coisas que a gente vive na nossa sociedade burocrática, né? É óbvio que a gente entra no escritório da advocacia querendo ver o advogado de terno e gravata, é óbvio que você quer ver o médico de branco, é óbvio, né? Então são coisas assim que às vezes não combina, né? O engenheiro de terno e gravata na obra não vai dar certo também, vai ficar complicado, ele tem que estar de bota, de capacete, EPI, toda aquela coisa, né? Então, você ir numa delegacia para prestar um boletim de ocorrência de bermuda, qual é o problema? Se você acabou de ser assaltado, se você acabou de ter um problema, não vejo um ato desrespeitoso, né? Então, eu concordo, de certo modo, com o que o senhor falou aí, que há algumas arbitrariedades. Aí a moça novinha, bonita, pode usar uma saia que não tem problema, né? Porque ela é bonita. E daí o cara que vai de bermuda está ofendendo a clássica. Poxa, a gente precisa ter um pouco de razoabilidade no agir, né? Não sei se eu respondi. Vamos em frente aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Pode fazer como o colega fez, pergunta na hora. Eu sou bem aberto a esse tipo de coisa. Eu até gosto que interrompam, perguntem na hora que a gente conversa, dá exemplo, tenta deixar isso mais fácil para todo mundo. Poder de direção da empresa. Aonde que está o poder da direção? Ela pode regulamentar as regras gerais para o empregador, né? Ela pode criar regras. Pode. Ela pode criar uma regra específica, dependendo da situação, pode. E essa é uma exceção. Eu vou criar uma regra, um controle de, por exemplo, eu não quero que divulgue aqui o modelo, o padrão de petição que eu uso no escritório. Por quê? Porque eu pego o modelo do Word, crio um padrão de petição, crio algumas
um layout, para mim, que facilita muito a vida do advogado. Para quem usa muito o Word deve saber, a gente tem algumas características, eu colo o texto ali, clico, ele formata do jeito que eu quero, uma pré-formatação própria da minha empresa. Então, eu pego uma responsabilidade de quem vai usar aquele sistema, de quem não pode divulgar aquilo, ou não pode reutilizar, ele tem que fazer o dele, ele tem que criar um para ele. Porque isso aqui foi trabalho nosso, interno, que a gente criou, desenvolveu, enfim, coisas desse gênero, né? Mas ele pode pegar o trabalho dele e levar para casa, por exemplo, pegar o modelo que ele fez, ou todo o histórico do advogado, tudo que ele fez de petição aqui, ele pode ter isso como acervo dele, o engenheiro tem muito acervo técnico, a RT, tudo. O advogado também, todas as petições que ele fez, o arquivo que ele fez, eu sempre falo, pessoal, pega seus arquivos, copia tudo, coloca numa nuvem para você ter acesso, se um dia você quiser, se um dia você precisar, foi você que fez. Mas isso é do escritório? É do escritório, porque o processo é do escritório, né? Então tem esses dilemas, às vezes, que vão surgindo, né? Poder de direção, poder de controle ou fiscalização. A empresa pode controlar e fiscalizar o empregado, né? Ela pode fazer para ver se está cumprindo ordem, para ver que está fazendo os trabalhos bem feitos. A gente entra na questão de revista íntima. O que é revista íntima? Compreende a obrigatoriedade de se despir ou qualquer ato que expõe o corpo. Proibição conforme o artigo 373-A da CLT, inciso 6, acrescentado pela Lei 9799. A respeito de revista íntima, saiu uma decisão recente agora do TST, regulamentando a questão da revista íntima nos presídios. Né? Que a gente fala, revista íntima, por que vai trabalhar com revista íntima? Pense numa empresa de explosivo. O cara pode pegar um explosivo e sair dali? Então, assim, a gente tem que ter um controle do que o cara está trabalhando. Material radioativo, material tóxico, esse tipo de coisa, eles são muito sensíveis, né? Então, a gente tem ali um dilema entre dois direitos, né? O direito da empresa de fiscalizar, de controlar, o interesse público, que é aquilo, não se espalhe, não se contamine, não deixa qualquer pessoa manipular, e o interesse privado da pessoa, da intimidade dela, como é que fica essa questão, né? Então, a gente tem a revista íntima e a revista pessoal. Via de regra, a revista íntima é proibida. Tá? Mas ela pode ser feita? Pode ser feita. A revista pessoal, o que é a revista pessoal? Aquela revista aleatória, você não tira a roupa, você olha a sacola, olha isso. Ela pode ser feita? Pode ser na saída do trabalho, aleatório. Tinha muita empresa que trabalha com chip, por exemplo, né? Microchip, coisas muito pequenas. É complicado, porque tem alto valor econômico, é muito fácil do empregado furtar, é muito difícil o controle de estoque. Então, a gente permeia entre o direito do empregado e o direito da empresa, a gente fica passando por esses dois direitos, né? Como equalizá-los, como trazer isso para algo que seja razoável, né? A lei traz alguns limites. A revista íntima em presídio, ela na questão do TST, de terceiros que vêm visitar o presídio, eles entendem que é proibido, tá? Mas que a autoridade pública, o que ela pode fazer? Ela pode, se ela tiver qualquer suspeita, ela pode recusar a visita do terceiro para o preso. Tá? Então, assim, porque há um interesse público que não entre droga, que não entre arma, que não entre, enfim. A gente sabe que isso não acontece, que isso acaba acontecendo, mas a autoridade pública tenta sempre controlar. É difícil hoje. Poder de direção, poder de controle e fiscalização, instalação de equipamentos audiovisuais. Não é proibido, é permitido desde que não seja invasivo. O que é invasivo? Você colocar câmera no banheiro, óbvio que não dá, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, pode ter? Pode. Tem algumas regulamentações, tem uma série de regulamentações. Tem que estar visível, tem que estar claro que vai ter isso. Você pode até colocar, às vezes, no contrato de trabalho, dizendo que vai ser fiscalizado. A questão do endereço eletrônico, né? A internet, atividade irregular ilícita, por exemplo,
Ele disponibiliza o computador com redes, com acesso a redes, e de repente você está tendo acesso a pornografia infantil, que é uma questão sensível, monitorada pelo poder público, né? Então, você pode verificar se ele está acessando esses sites. Você pode bloquear esse site, o acesso a esses sites. Não é irregularidade nenhuma na empresa. A questão do e-mail é que já começa a ficar um pouco mais delicada, né? Então, o que a gente aconselha sempre, você vai fiscalizar o e-mail, coloca no contrato de trabalho que você vai fiscalizar o e-mail, que o e-mail é de uso exclusivo para o trabalho. Porque eu também quero saber se o empregado, ou se algum advogado, ou secretário, ou estagiário, mandou e-mail para algum cliente meu, de qual foi a orientação que ele deu, qual foi o tema que ele trouxe, o que ele disse, né? Porque eu também, como empresário, como empresa, eu tenho interesse em saber o que eles estão fazendo, né? Não que eu vou lá vasculhar a vida do cara, não é isso, mas às vezes informações trocadas, documento que foi enviado, esse tipo de coisa eu tenho que acessar para poder pegar, né? Então, tem que deixar muito claro. O importante é ter, daí, às vezes, no contrato de trabalho, ou ter um termo aditivo ao contrato de trabalho, dizendo que a empresa vai fiscalizar, que a empresa vai monitorar, que a empresa pode acessar, porque é da atividade dela, interesse dela em acessar o e-mail, para ver o que acontece, para ver como funciona, para ter as informações, né? A utilização de polígrafo, que é uma... eu, particularmente, nunca vi nenhuma empresa usar, né? Proibição de saída do empregado para banheiro, para fiscalização de tempo para necessidades fisiológicas. Isso já é uma coisa bem mais complicada. A gente tem muito isso nas empresas de telemarketing, né? O Marco Vilator estava me contando um caso que ele atuou em prol de uma empresa que tinha 16 mil empregados de telemarketing. 16 mil. Então, eles tinham linha de produção, eles tinham um sistema de ir ao banheiro, que era uma coisa diferente, né? Porque o telemarketing ele já tem todo um regramento diferente, eles têm pausa de 5 minutos a cada tempo. E a empresa disponibilizou uma série de banheiros, mas a quantidade de gente é muito grande, então eles tinham que se organizar, mas não proibir, não limitar, né? Esse tipo de coisa é complicado, né? Instalação de equipamento audiovisual, câmera, vídeo. Eu tenho câmera em todas as salas do escritório aqui por uma questão de roubo, toda uma casa, né? Dentro de Curitiba, que tem um índice de assaltos razoáveis a casa. Mas eu não tenho áudio, por exemplo. Não interessa ter o áudio. Eu quero ver o áudio, eu quero ter o vídeo se alguém roubar, mas eu aviso as pessoas, eu coloco no contrato de trabalho, dizendo que tem monitoramento por vídeo, né? Eu não faço monitoramento de áudio. Enquanto eu bebo água, eu vou fazer a pergunta. Eu tenho um computador da empresa onde eu trabalho. Aí eu tenho lá registrado algumas informações pessoais. Eles podem olhar as minhas considerações pessoais? Provavelmente, quando você abriu o computador e quando você colocou uma senha, você fez algum acesso, você deu alguma permissão para a empresa para ela poder olhar. Você deve ter dado algum termo de aceite dizendo que você não ia salvar coisas pessoais e se você salvasse, a empresa poderia olhar. Provavelmente deve ter isso, tá? No caso específico, foi não que dê de reclamação, não é que surgiu essa dúvida, porque a informação que me deram, eu não tinha sido orientado, isso eu estou falando porque aconteceu comigo. Uhum. Eu não tinha sido orientado e eu vi que alguém entrou no meu computador. E aí eu reclamei com o pessoal da informática, ele falou, olha, bicho, nós temos o poder de entrar, essa máquina não é sua, essa máquina é da empresa. Tudo que está aí é da empresa. Se você está pondo coisa tua aí, essa é a minha dúvida. O ato é eu colocar a informação ali e deixar disponível para a empresa. Se amanhã a empresa quer mandar embora, pegar o computador de volta e falar, não, mas eu quero apagar minhas coisas. Se eles não entenderem essa questão, aí talvez você tenha um dano moral. Olha, eu quero tirar minhas coisas pessoais, né? E tudo bem. Agora, eles acessarem, eles acessam. Eu tenho certeza que acessam, e eu tenho mais. Talvez você tenha isso no seu contrato de trabalho, algum termo aditivo, ou algum termo de responsabilidade quando você pegar o computador, que é muito comum também.
quando a pessoa pega o computador para levar para casa, ou se desloca, né? O cara vai na obra, leva um tablet para poder conferir, enfim, para ver planta, para ver coisas da área. Quando eu fiz o contrato de empresa, ainda não tinha computador. Daí o que acontece? Eles dão um termo dizendo, ó, o computador é da empresa, você se responsabiliza, se perder, se roubar, não sei o quê, não sei o quê, e as informações que estão ali pertencem exclusivamente à empresa. Você não pode pôr coisas. Às vezes eles vão mais além, então, você não pode usar para fins particulares. É normal dizer assim. O que é muito complicado hoje é a questão do uso do celular, né? Porque o uso do celular, o uso do WhatsApp é uma ferramenta muito ágil, mas ele acaba gerando muito problema para o empregado, né? Eu tenho um celular do escritório que ele fica no escritório. Por quê? Porque eu não quero o pessoal com celular particular respondendo o cliente 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. É comum para o advogado o cara falar assim, doutor, eu cheguei em casa agora, estava trabalhando, e resolvi te mandar mensagem. Pois eu estava trabalhando o dia inteiro também, né? Também cheguei em casa agora, né? Mas, então, você imagine isso no universo da advocacia, que tem angústia, no direito de família, por exemplo, que tem muitas coisas que acontecem fora do horário. Via de regra, Natal, Ano Novo, feriado, não pegou o filho, não deixou o filho, não mandou a mala, não mandou a roupa, todo aquele aspecto pessoal envolvido no direito de família, né? Imagine como é que fica, né? Essa questão de acionar o advogado por celular. Então, e o advogado criminalista, né? Ele tem que estar de plantão, né? Como é que faz? Porque às vezes é a urgência do caso. Então, são coisas assim que a gente tem que tentar usar de bom senso, de boa fé, de achar um meio de não invadir a privacidade, mas também não proibir, né? Então, eu penso no seu caso do computador, o computador da empresa, que você deixar coisas lá, eles vão acessar. Talvez você não tenha, não lembra, mas talvez você tenha dado algum aceite para eles permitir isso. Ou provavelmente eles te avisaram de alguma forma por escrita, ou aqueles, você aceita as condições aqui, você dá o aceite e dá todo acesso a eles. Então... A reclamação, mestre, foi o seguinte, eu era o gerente da unidade. Então, tinha informações que eu não deveria passar do meu posto para baixo. Eu podia discutir com a diretoria. Uhum. O posto para baixo não devia ser divulgado. E aí, um outro departamento da empresa entra na minha máquina sem eu autorizar. Ou seja, se dá um problema, eu vou acabar sendo responsabilizado. E como é que eu vou provar porque que não fui eu? Eu estou entrando aqui. Então, a tua reclamação não é que vocês pegaram coisas particulares, é que terceiros estavam acessando informações, inclusive confidenciais da empresa. Sim, é uma questão a ser pontuada, porque a pessoa... Qual é a ideia? Principalmente o pessoal de informática, né? Como é que eu vou controlar o que eles estão fazendo? Então, eles têm que ter um termo de responsabilidade por acessar esse tipo de documentação. O cara da informática lá, ele acessa o computador do presidente. Ele acessa. Ele precisa, eventualmente, acessar. Claro que o responsável pelo setor da informática, ele vai ter que tomar todas as cautelas para que essas informações que são visíveis ali a essa pessoa não passe do ponto de poder permitir. Eu vou questionar, estou aqui para atrapalhar o senhor hoje. Não! Precisa acessar a máquina, ele vai autorizar. Eu vou pôr a senha para ele trabalhar. Eu estou sabendo, vai ficar registrado que ele entrou porque eu pedi, porque não está funcionando, precisa arrumar. Ele tem que mexer. Uhum. Ele está entrando com o meu consentimento, a meu pedido, não sem o meu conhecimento. Essa é a diferença, para mim, básica. Básica, claro. E, assim, e a responsabilidade do setor de informática, quando faz esse tipo de coisa, é enorme, né? Eles são responsáveis pela invasão, porque depois você consegue confirmar o acesso na tua máquina. Se não me engano, tem como fazer uma perícia para mostrar que alguém acessou tua máquina, qual foi o IP que acessou, que é o IP, o endereço do computador, né? Qual o IP que saiu lá, saiu de dentro do setor de informática da empresa. Então, peraí, quem está fazendo isso é informática. Eu hoje tenho aqui um sistema remoto, né, que você
Se passa a senha e a pessoa acessa teu computador remotamente. Muitos concertos do meu computador são feitos dessa forma. Só que o meu computador, o cara acessa informações sigilosas de clientes, por exemplo. E não tem como. Agora, a responsabilidade é do cara da informática. Se ele acessar um processo digital ali, pegar as informações do meu cliente e vender para terceiro, como é que eu posso fazer? Eu vou ter que processar ele, né? E ele tem mas fica registrado o acesso dele. Essa questão de acesso ao computador, ela é interessante, né? Porque como é que você vai saber? A empresa tem que monitorar quem acessa o teu computador. Eles devem ter registros lá de quem acessou, quando acessou, como acessou. Porque para o cara acessar, ele tem que ter passado por um sistema de senha, de contrassenha, de identificação, né? Ele tem que se identificar e acessar o teu sistema. Olha, houve um acesso no meu computador autorizado pela empresa, pelo setor de informática. Então, assim, a responsabilidade é tua ou é deles? É deles, a partir de agora é deles. Quais os itens ele acessou? Ele acessou meus e-mails, ele acessou meus arquivos de PowerPoint, ele acessou a minha conversa aqui interna pelo comunicador interno da empresa, né? Aquela outra coisa, eu estou aqui no comunicador interno da empresa, eu tenho aqui no escritório Spark, por exemplo. Não estou fazendo propaganda, só estou falando para vocês que é o que eu uso para comunicar com a minha sócia, com a minha secretária. E imagine que alguém está na sala dela lá e eu mando uma mensagem e aquela mensagem abre automaticamente a pessoa vê. Então, eu tenho que tomar algum cuidado de não mandar essas mensagens, de verificar se a pessoa está lá. É igual o WhatsApp, a gente tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp também, porque a gente manda mensagem e não sabe quem está na outra ponta, né? Então, são situações complicadas. Complicadas. Vamos lá. Poder disciplinar. O que o empregador pode fazer, né? Aplicar penalidade para quem descumpra ordens ou ordens. Quais são as punições que a gente tem? Advertência, suspensão, dispensa por justa causa e multa. A advertência é aquela verbal. Pô, chegou atrasado de novo. Puxa, fez isso que eu não pedi para não fazer. Estacionou o carro errado. Como assim estacionou o carro errado, professor? É que há uma norma técnica para algumas empresas, né, para que você estacione sempre o carro de ré. Por exemplo, empresa que tem caldeira, uma evacuação rápida, os carros que estão em ré, você entra e sai de frente. Então, são normas assim que às vezes podem gerar advertência. Suspensão já é algo mais grave, não pode ser superior a 30 dias, mas ela já é mais grave, né? E a dispensa por justa causa depende muito do fato em si. Qual foi o fato causado? Qual foi o fato que o empregado fez para ser dispensado por justa causa? Geralmente são coisas mais graves: roubo, furto, roubo não, né? Furto, ofensa, agressão, são atos mais graves praticados. A questão da multa pecuniária, ela é prevista somente para atleta profissional, né? A gente vê lá a multa para jogador de futebol, é muito comum. A multa em outros países é muito comum a gente ver para todo tipo de atleta, eles têm multas lá, porque o cara, comportamento, inadequação, né? Tem essas questões ali de multa para jogador profissional, que é interessante, né? Acaba sendo, às vezes, viável, porque pesa no bolso, né? Intimidade e privacidade. O que é intimidade? Intimidade qualquer pessoa tem, em qualquer lugar onde ela se encontra, pois ela significa a esfera mais íntima, mais subjetiva e mais profunda do ser humano, com as suas concepções pessoais, seus gostos, seus problemas, seus desvios, etc. Privacidade é uma forma de externar a intimidade, que acontece onde a pessoa esteja ou se sinta protegida da interferência de estranhos, como a casa de mora, né? Enfim, o que é íntimo? Íntimo é tudo aquilo que é pessoal, né? Você pode fazer investigações na seara religiosa, por exemplo, antes de contratar. Não vou contratar aqui o cara porque ele é
porque ele é adventista do sétimo dia, e daí ele não vem trabalhar no sábado, por exemplo. Não dá para discriminar isso. A discriminação, a intimidade dele, a questão religiosa, isso tudo é dele. Ah, eu não vou contratá-lo porque ele é praticante do satanismo, por exemplo. Teve uma questão do satanismo que houve um julgamento nos Estados Unidos de um militar da Marinha, ou seja, o cara trabalhava no navio, e ele queria poder exercer a religião dele, que era o satanismo. Então, ele estava em viagem a bordo do navio e conseguiu uma ordem judicial para poder praticar a religião, de tanto que ele respeita a questão da intimidade, a questão da liberdade religiosa, a questão, né? Enfim, são exemplos que chocam um pouco, mas que fazem a gente refletir sobre quais os limites dessa privacidade, qual o limite da intimidade, até onde eu posso ir, né? Interessante, né? Trazer essa questão da liberdade religiosa. A gente teve aí uma polarização política muito acirrada no país. Isso perpassou, assim, em alguns casos. Até onde a sua intimidade, o seu problema íntimo, causa problema para o meu. Como é que justifica, como é que se limita a isso? Pois é muito difícil, né? Você tem que ir para cá, para o caso concreto, né? Onde é que acaba o limite de um e começa o do outro? Um caso que é muito interessante a gente avaliar, que não tem a ver com a relação de trabalho, mas ela tem a ver com a questão da intimidade e a privacidade. Lembro, tempos atrás, que a Cicarelli, ela foi filmada em atos íntimos da praia. Ela estava numa praia pública, foi filmada, e esse vídeo rolou na internet e o mundo inteiro, né? Veja, ela se colocou numa situação de intimidade numa praia. E eu sou o jurado, ela perde. Era o quê? Ela perderia. Eu votaria contra ela, como jurado. Por quê? Ela tem o direito da intimidade, mas não na minha frente. Se eu estava sentado ali na areia, ela fica se esfregando com o cara ali na minha frente. Qual é? Aham. Qual é o limite? Ela está dando moleza posar. Mas quais são a... Uma cabana ali, fecha uma cabana, pronto. Eu não posso olhar lá dentro. A tese... Eu não posso até divulgar o filme que eu fiz. Eu até concordo com o senhor. Aí eu estou invadindo, mas era a discussão que tinha. Por um lado, as pessoas falavam exatamente o que o senhor falou, por outro, falaram, tudo bem, mas ela estava numa praia com 10 pessoas, ela fez isso na frente de 10 pessoas. De repente, alguém filmou e jogou no mundo inteiro. Então, aí vira uma discussão, né? Qual é o limite? Por que ela fez aquilo? Porque tinha 10 pessoas olhando e ninguém ficou olhando. Estava lá e pronto. E agora, né? Pegaram o vídeo e jogaram na internet. Será que isso, pegar o vídeo e jogar na internet, afronta a intimidade dela? Ou ela se pôs numa situação... Então, eu não quero entrar nessa discussão, mas eu quero só fazer vocês pensarem como o colega bem fez. Ele fez a ponderação dele e fez a ponderação do outro lado. Então, era exatamente essa discussão que eu queria fazer. O que é íntimo, né? O que é privativo? Então, puxa, de repente a pessoa se colocou numa questão pública, né? Eu tive um caso aqui no escritório, e é incomum. O rapaz, ele tinha feito uma vasectomia, 8, 9 meses depois da vasectomia, a noiva dele engravidou. Ele já tinha um filho ele já tinha filho do primeiro casamento, ela já tinha filho do primeiro casamento, não queriam mais ter filhos, ele fez a vasectomia, 8 meses depois ela apareceu grávida. E ele fez exames e o médico atestou que ele não poderia ter filhos, né? Aí começaram aquele desgaste no relacionamento, a moça foi para um programa de TV e pediu o DNA antes da criança nascer. O programa de TV, segundo ela, prometeu que ia fazer o teste de DNA, que ia fazer a investigação, que ia não sei o quê, e não, no final das contas só expôs a história e a questão que era íntima, que era privativa do rapaz, que ele não tinha terminado o namoro, porque ele não sabia como fazer, o que agir, ele estava procurando médicos para tentar achar qual era a explicação.
E ela levou isso a público, tornou isso público. Não divulgaram a imagem dele, mas divulgaram a imagem dela. E, obviamente, que quem estava no círculo de amizades dele sabia que era ele, a outra pessoa. No trabalho dele, todo mundo ficou sabendo, o vídeo rolou pelo WhatsApp da mulher do cara, da noiva do cara, contando a história e tal. E aquilo acabou gerando um desgaste enorme do relacionamento. Eles terminaram, a criança nasceu, ele se propôs a fazer o DNA, fez o DNA e era filho dele. Aí a moça entrou com ação contra os médicos e contra ele também, enfim, por uma série de fatores, né? Mas olha o desgaste dele no ambiente de trabalho por um ato de invasão de privacidade dele. Alguém recebeu o vídeo, alguém viu que era ele e começou a divulgar o vídeo. Puxa vida, então aquilo gerou um desgaste enorme dele dentro da relação do trabalho dele, uma empresa grande. Todo mundo começou a, né, aquela tiração de sarro, e depois foi se constatar que o filho era dele, ou seja, né, imagina o que esse cara sofreu até chegar nesse momento e sofre até hoje. Aí por questões alheias à nossa aula aqui, mas ele sofre até hoje por essa questão da intimidade, da violação da intimidade dele. O vídeo está no YouTube até hoje. Se pesquisar lá pelo nome dela, pela situação dela, você vai achar o vídeo no YouTube. Enfim, o que aconteceu ali de errado? Aconteceu que os médicos fizeram exames após a vasectomia, que ainda tinha espermatozoide, poucos, imóveis, raros, mas ainda tinha. E o médico, ao invés de alertar, ali foi talvez uma falha médica, no meu entender, não dá para julgar assim, né? De alertar ele que poderia ter uma recanalização, ou que ele precisava esperar mais tempo para não ter risco. E nesse intervalo entre um exame e outro, um exame deu poucos, ela engravidou, e o segundo exame deu zero. Eu vou lhe dar uma informação sobre o fato que o senhor está falando. Eu sou vasectomizado. Tá? Uhum. Normalmente, o ser humano do sexo... Antigamente chamava sexo, agora é gênero, né? Mudou. O ser humano do sexo masculino, ele teria 2 canais para passar o espermatozoide. Existem uns exagerados que têm 3. E, normalmente, o terceiro passou... Esse caso que o senhor falou não é o que eu estou citando, mas eu conheço um caso semelhante que o cara... Ele fez um erro, ele não fez o exame pós. Tá? Eu já fiz, então deixa rolar, deixa passar um tempo e vamos tocar. Não, ele tinha um defeito. Ele, em vez de 2 canais, tinha 3. O médico cortou 2. Adivinha? Está lá o filho para ele cuidar. E se vocês pesquisarem sobre isso na internet, vocês vão ver quantos tem de recanalização. Mas o caso do meu cliente não recanalizou. Ele era entre um exame e outro, houve um erro na informação do médico para dizer para ele que ainda havia risco. Ainda havia risco, né? Nossa, se cuida porque ainda está risco. Enquanto não estiver totalmente zerado, tem risco. Neste meio tempo, engravidou, e daí quando fez o exame de novo, dizendo, não recanalizou o teu, não é teu filho, porque não recanalizou. Mas entre um e outro, teve um período ali de pequena fertilidade que gerou mais uma criança. Então, a exposição dele na mídia gerou uma ofensa à privacidade, né? Gerou, expôs a intimidade do casal, expôs a intimidade. Ela se expôs, ela entrou com o pedido do moral do juiz, mas ela que foi na televisão, ela que tornou público isso. Então, quem é que causou o dano? Foi ela mesma, né? Da exposição, não o dano. Há um erro médico, sim, mas com relação à exposição, foi ela que fez, né? Ela que tornou público o negócio. Está lá até hoje, não consegue nem tirar. Esse é um dos grandes dilemas da internet, você não conseguir tirar tudo que tem, né? Ela poderia ter, ela tinha certeza. Ele podia ter dúvida, mas ela tinha certeza. Ela tinha certeza. Então, ela estava transtornada. Ela fez alguma coisa porque ela achou que ele estava bagunçando a vida dela. Em verdade... Se eu não fiz o que ele está dizendo que eu fiz, eu tenho certeza, por que ele... Alguma coisa... O médico
calculou a viga errada, vamos dizer assim. O engenheiro fez a viga e disse que estava certo. A viga caiu. Pô, quem é que é o culpado? Quem botou o peso lá? Mas está dentro do padrão, mas não, é que eu me enganei na hora que eu calculei. Os dois processar o médico. Eu não sei se não é em Camboriú, os caras calcularam as piscinas e não colocaram água, né? O peso da água. Teve um problema lá, não sei se é lenda ou se não é, mas enfim, já que o senhor falou disso, lembrei dessa situação aqui. Os caras calcularam a piscina por apartamento e não calcularam o peso da água. Daí é um absurdo, bem, né? Mas, enfim, voltemos à nossa questão aqui. Então, o rapaz foi exposto. Daí a questão do dano moral contra ele, contra o rapaz, dizendo, cara, foi ela que divulgou. Foi ela que levou a receita. E eu não vejo, eu entendi o que ela tentou fazer. Depois que tudo acontece, o leite derramado, é fácil falar do que aconteceu, né? Mas eu entendi, assim, eu acho que eu entendi. Ela foi lá no programa não para expor a questão, ela foi lá para tentar fazer um DNA intrauterino, né? E é um DNA mais caro, mais difícil. Você pode fazer, mas e ela não tinha condições de fazer, ela tentou fazer para tentar salvar o casamento, e daí, talvez, há um erro da empresa de televisão que transformou aquilo num sensacionalismo, né? Então, é difícil, mas é assim que as coisas às vezes acontecem. Ela acabou sendo vítima de uma informação falsa de novo, né? Voltando aqui para o âmbito do trabalho. No âmbito do trabalho, a gente tem uma colisão entre princípios. O que é? Há um interesse da empresa em fiscalizar o trabalho, em ver o que está sendo feito, em ter a sua prerrogativa de gestão. E o outro lado, que é o direito fundamental, principalmente da intimidade, da privacidade do empregado. Quando a gente vai lidar com esses dois choques de direito, né, o direito de um e o direito do outro, a gente tem que tentar sempre achar o meio termo, achar algo que seja equilibrado, que não prejudique um, que não se propõe ao outro, de uma forma que a coisa coexista, né? Você pode fiscalizar o local de trabalho, pode ter câmera? Pode, mas o empregado tem que saber, tem que estar visível, não vou pôr uma câmera oculta aqui, né? Doutor, mas como é que funciona aquela questão da prova? Eu posso gravar uma conversa minha com outra pessoa? Nessa questão de prova, os tribunais superiores têm entendido no seguinte sentido. Eu gravar uma conversa com alguém é lícita. Eu posso gravar as minhas conversas com quem quer que seja. A prova não é lícita quando eu gravar a conversa de terceiro. Se você estiver conversando com outra pessoa e eu gravar a tua conversa, essa prova ela é ilícita. Eu não posso usar ela em lugar nenhum. Há uma única exceção, como tudo no direito, até hoje a única exceção que eu vi, que vocês vão entender que é razoável, que foi caso de uma criança que filmou uma agressão, né? Ele pegou o celular, um adolescente, um jovem, pegou o celular e filmou uma agressão dentro de casa. Que foi a única vez que eles aceitaram como prova, porque era um direito maior, que era a agressão contra uma criança menor de idade. Aí teve uma série de ponderações, de um conflito de princípios, de valores, que eles aceitaram uma prova ilícita para provar, para proteger um menor, um infante. Né? Aí foi a única vez que eu achei uma exceção a essa regra, uma via de regra. Mais uma pergunta para o doutor advogado. Até onde a lei permite que eu infrinja a lei em benefício de mostrar um crime muito mais prejudicial à sociedade? Pois é, você vai você vai expor o crime. A gente vê ali questões, por exemplo, de reportagens jornalísticas que o que acontece? É o jornalista gravando. Vocês já notaram que é sempre o jornalista, a câmera está na gravata, está no botão do paletó, é o jornalista gravando aquilo para levar a público. Nunca é um terceiro, né? Então, o que eles fazem? O ato de si, da propina, por exemplo, quando eles filmam propina, é o cara entregando a propina, o outro recebendo, eles filmam aquele ato direto, para não ter um terceiro, para não anular a questão. Né? Agora, você pegar e expor a público uma questão, violar uma lei, pode acontecer? Pode. Se pode ser punido? Pode.
pode haver uma ponderação e dizer, não, ele não merece ser punido porque ele tá trazendo para a sociedade uma questão do crime. Vai depender muito da casuística, né? De caso. Foi o que eu consultei o jurídico sobre o exemplo que o senhor deu do telefone. Foi quando eu fiquei sabendo que era do jeito que o senhor contou. Porque eu falei, eu vou gravar uma ligação de dois carinhas fazendo uma maracutaia e eu consigo provar que eles fizeram um prejuízo violento para a sociedade. Ah, mas você não estava participando da conversa, então essa prova não pode ser considerada. Anula. Anula. Do meu ignorante modo de ser, é um absurdo. É um absurdo. Eu concordo com você. Na minha opinião, não deveria, dependendo da situação, né? Principalmente se houve a prática de crime e a prova daquilo, por que não usar o vídeo, né? Mas eles não sabiam que estava sendo filmado. Cara, para cometer crime, o cara tem que avisar o cara que vai filmar, ele não vai cometer o crime, né? Então é complicado, né? Essa questão é bem delicadinha, né? Vamos lá, direito de propriedade e poder diretivo do empregado versus o direito à privacidade e intimidade do empregado. Como equilibrar? Como estabelecer limite? Como se fazer um local de trabalho, um local opressor, sem se fazer o local de trabalho um lugar opressor e desagradável para o empregado, né? Imagine aquelas empresas de transporte de valores, onde você pega o valor de uma empresa e leva para dentro do cofre principal. As pessoas têm que contar dinheiro. Como é que você pode filmar aquilo lá, não pode filmar? Como filmar? Olha que situação complicada, né? Eu sei que em alguns locais as pessoas não podem entrar com celular, com nenhum objeto pessoal, entra só com a roupa e veste um macacão inteiro sem bolso, sem nada, não consegue, entendeu? É uma roupa própria que ela não consegue esconder dinheiro nenhum ali, e é totalmente filmado. Por quê? Porque está lidando com dinheiro. Imagine com joia, imagine com chip, imagine com peças caríssimas, né? Então, são situações que há um conflito mesmo de interesse entre proteger o empregado e proteger o patrimônio da empresa, proteger o local, proteger a informação, às vezes, né? Tivemos um caso, uma vez, que um rapaz entrou com uma ação trabalhista e alegando que o programa, o software que ele desenvolveu, era dele e não da empresa, e juntou todos os códigos-fontes do processo. E o processo público. Na época foi feita uma reconvenção dizendo, cara, ele está divulgando no processo judicial um dado sensível, que é o código-fonte do programa, ele não pode divulgar o código-fonte. Então, aí, no final, acabou fechando o acordo, porque daí ficou tão confuso que todo mundo ficou com medo, né? A empresa com medo da ação trabalhista, o empregado com medo de perder o processo e ter divulgado o código-fonte, e acabou que o caminho foi fazer um acordo. Mas são questões sensíveis, né? A privacidade e a liberdade da empresa, de gestão, você tem que ponderar sempre. A ponderação é o caminho de todos, né? O que diz aqui? Em caso de colisão de princípios, o juiz deverá valorar cada um pelos seus pesos. Teoria dos pesos de Alexis. Né? O princípio deve ceder em relação ao outro, prevalecendo sempre de maior importância. Né? Valores pessoais devem prevalecer sobre valores materiais, a dignidade da pessoa humana, sobre o prejuízo do fluxo de mercadoria numa revista íntima, por exemplo, né? Então, mas são questões sensíveis que a gente vai cair por caso a caso. Né? Como é que o juiz vai analisar? Vai depender de prova, vai depender da situação, vai depender da circunstância. Você fazer uma revista no presídio é uma coisa, fazer uma revista da empresa é outra. Né? Fazer uma revista numa empresa que lida com artefato bélico é uma coisa. Fazer uma revista com empresa que lida com bolacha é outra. Não dá para comparar os dois, né? Claro que o conflito vai ser muito, muito maior, porque é um interesse público por trás até daquela questão, né? Então, a gente tem que ponderar as situações, os casos, como fazer, como não fazer, cuidar com limites, né? É muito comum, às vezes, ter acordo com o sindicato para fazer uma forma de revista, ou até nas discussões judiciais.
fazer ponderações para o juiz, considerando os riscos da atividade. O presídio é um exemplo clássico, né? Pessoa que serve alimento no presídio, por exemplo, se ela conseguir levar arma dentro do alimento, é perigo, né? Arma, droga, enfim, todo artefato proibido dentro do presídio, a gente sabe que acaba gerando problemas para a sociedade, né? Celular, né? Levar um celular para dentro do presídio. Ah, mas professor, está cheio por ali. Realmente está cheio. Mas a nossa discussão aqui é de princípio. Como é que eu discuto? Como é que eu proíbo? Como é que eu coíbo? Né? Eu vou poder fazer uma revista íntima do cara? Eu sei que há alguns casos aqui no Paraná de empresas terceirizadas que eles faziam, inclusive, teste de agachamento com as mulheres. Né? Tinha que agachar e andar agachado alguns passos inteiramente nua. Quer dizer, qual é o limite que a coisa vai, né? Será que você não tem um equipamento com scanner que possa visualizar, né, se está portando algum sem tirar, sem desrespeitar a intimidade? A minha esposa, ela fez uma cirurgia de crânio e ficou com alguns clipes no crânio. Então, toda vez que ela passa em raio-x, apita alguma coisa, ou aquele raio-x americano, sabe? Que é nos Estados Unidos, que eles têm um raio-x diferente, que eles fazem um scanner. A mulher sempre pergunta, você fez uma cirurgia? Quer dizer, já invadiu a privacidade dela, porque faz a pergunta, né? Então, são aquele scanner mais poderoso que os americanos têm lá, ele é mais invasivo, né? Mas aí lá é uma outra situação, né? A gente está entrando no país deles, né? E eles são constantemente ameaçados, então eles têm que tomar um cuidado talvez um pouco maior que os outros países, né? Não quero entrar nessa discussão se é viável ou não, até onde é o limite, porque eu acho que muitas vezes eles passam o limite deles, né? Mas esse é o problema, mestre. Se as pessoas não ultrapassassem seus próprios limites, nós não precisávamos de lei, nós não precisávamos de delegado, de polícia, e desculpe, os advogados perdiam o emprego. Sabe que no Japão o índice de advogados é muito baixo, né? Porque as pessoas costumam fazer muita coisa certa lá, né? Então, o índice de advogados, a quantidade de advogados por pessoa no Japão, acho que é um dos menores do mundo. Eu sempre brinco, assim, dizendo, puxa vida, se a gente, respeitando todas as religiões, tá? Mas se a gente seguisse os mandamentos, já estava resolvido, viu? Boa parte daquilo já resolvia 99% dos nossos problemas. Ai, ai. Então, vamos lá. A esfera pública, a Constituição dispõe como fundamento a dignidade da pessoa humana. E a esfera privada, a Constituição também assegura uma existência digna. Então, a gente tem sempre esse conflito de princípios, de fundamentos, né, que levam a gente a ponderar até onde a gente pode ir, até onde a gente pode avaliar, né, a questão legislatória. Veja só, a questão do TST aqui, uma súmula 244, que diz o seguinte: a gestante, né, o desconhecimento que ela estava grávida pelo empregador não afasta o direito à indenização. Certo? Ela vai ter direito à estabilidade ou à indenização se ela já tiver passado por estabilidade. A garantia do emprego à gestante só autoriza a reintegração se ela se acider durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe aos salários e direitos correspondentes ao período de estabilidade. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória previsto no artigo 2, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, você está aqui em ponderações, né? Eu não sabia que ela estava grávida, demitir. Não é problema dela. Você vai ter que arcar com isso, né? Se já passou o período de estabilidade e você não tem como reintegrar ela, você vai pagar a indenização. Se você contratou ela por tempo determinado ou contrato temporário, provisório, vai ter direito à estabilidade. Então, são regras que a gente faz. Qual é a ponderação entre o interesse privado ou o interesse público? Qual é o interesse maior? O interesse maior é a proteção da gestante perante a empresa. É assim que o TST decidiu. Não estou dizendo se está certo, se está errado, mas é assim que ele decidiu. Ele fez a ponderação e disse: vou proteger a gestante. Né? Então, essa é uma forma de ponderação.
Súmula 443, dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito. Eu atuei no caso com isso. Presume-se discriminatória despedida de empregado portador de vírus HIV ou de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Válido ato, o empregado tem direito à reintegração. Eu atuei num caso, e o rapaz era um vendedor de automóveis, numa empresa, numa concessionária de veículos, né? E ele já atuava lá há mais de 20 anos, 30 anos, algo assim, e ele estava com câncer em estado terminal. E ele foi demitido, porque fisicamente ele estava em péssimo estado, enfim, a empresa demitiu ele, porque não tinha mais condições, porque não sei o quê, porque não sei o quê. 2 meses depois da demissão, o cara morreu. A família entrou com ação, pedindo indenização, dizendo, olha, o dano em ricochete, que a gente viu na outra aula, né? O dano que atingiu familiares, vocês fizeram isso com ele. E a família entrou pedindo pelo espólio dele, ele tinha direito a dano moral, porque o que vocês fizeram foi discriminatório, e nós familiares também, porque a gente viu o sofrimento dele ser agravado pela forma como ele foi dispensado. Então, assim, era uma situação bem delicada, bem complicada. Eu pergunto, para que demitir? Para que fazer isso? Mas, eu não conheço o caso especificamente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Ele tinha um contrato com a empresa de produzir 10 unidades por dia. Ele estava tão ruim que ele, quando conseguia fazer uma... Poxa, a empresa não é uma empresa de assistência social. Afasta ele, então, né? Afasta ele pela INSS. Não, tudo bem. Ele poderia ir para o INPS e falar, eu não consigo trabalhar. Ele teria que ter procurado. A empresa devia ter obrigado, você tem que ir lá no INPS. Vai para lá. Então, eu não vou te dispensar. Pior ainda, eu não vou te dispensar. Você está 15 dias de afastamento, porque você está na final. Te vira com o INPS. Ele não tinha condições de trabalhar realmente, mas no caso parece que ele tinha. Era uma situação casuística. Eu fui na premissa que o senhor falou aí. A produção dele tinha caído. Se ele continuar vendendo igual, não podia mandar embora, porque a doença dele não era contagiosa. Não era contagiosa. Isso, pronto. Então. A doença grave, né? Era câncer. Isso. É grave. Ele podia chegar numa hora em que ele não conseguisse mais trabalhar. E a empresa ia pagar para ele não fazer nada. Tinha muita... Me desculpe, mas o senhor está me deixando muito preocupado. Eu achava que as leis eram mal feitas, mas a coisa está pior do que eu imaginava. Não pode discriminar. A questão é que a gente não pode discriminar. Mas é que está, esse conceito que o senhor está apresentando, isso é uma discriminação? Espera aí, a minha função como empresa não é assistência social. O meu KNAI diz que eu vou vender abóbora. Eu não faço assistência social, nem sei fazer assistência social, e para pagar funcionário parado vai me trazer prejuízo. E eu vou prejudicar o resto das empresas, dos funcionários todos, porque eu vou quebrar. Eu exagerei, tudo bem. Mas... Eu entendo o teu exagero para trazer o exemplo, mas eu te digo assim, a empresa ela tem uma função social também. Por isso que até o Vilatório falava aqui na questão da demissão em massa, né? Imagine você pegar, não sei se vocês conhecem aqui no Paraná, tem uma cidade que ela gira em torno da Klabin. A cidade inteira depende da Klabin. Se você tirar a Klabin da cidade, acabou a cidade. Imagine fazer um dispensa em massa e mandar todo mundo embora. Imagine lá, tem uma... em Minas Gerais, eu acho, em Araxá, tem uma cidade... Araxá é uma cidade super bonita, muito grande, mas tem uma cidade que ela é a principal empresa da cidade, cara, tem 7 mil empregados. E, assim, empregados que são muito bem remunerados. Ela é uma empresa que explora o nióbio. Nióbio é um componente que você coloca no aço para dar características mais fortes ao aço, algo nesse sentido aí. O pessoal de engenharia deve saber mais do que eu nessa área, mas imagine tirar aquela empresa, agora eu vou tirar daqui e vou levar para outro lugar. Cara, o impacto econômico que você traz, você pode fazer isso? Pela regra, pode. Qual é o impacto que você traz? Então, assim, a gente vê, por outro lado, que a Constituição diz, a empresa ela tem uma função social. O que é a função social? Não é ficar dando dinheiro para todo mundo, distribuindo dinheiro, todo tem direito. Mas o que ela faz, ela gera impacto social no meio.
Então, quando a pessoa assume a responsabilidade de ser advogado, ela assume uma responsabilidade maior também, né? Eu entendo que, às vezes, quem devia dar esse assistencialismo, segurança, educação, saúde, é coisa do governo. No entanto, a gente paga, né? A gente paga. Eu estou aqui com a casa, tenho alarme, eu tenho plano de saúde e eu pago colégio para os meus filhos. Eu estudei em colégio particular, pago colégio particular para os meus filhos. Cara, mas eu já não pago imposto para isso, né? É uma questão ideológica, né? Deveria ser um imposto pago para isso, né? Mas, enfim, o nosso país é assim. Essa questão da dispensa discriminatória, a questão da prova é muito forte. Pessoal, senhor, o senhor falou que o nosso país é assim. Eu discordo em 300% do senhor. Nosso país é maravilhoso. Mas eu não discordo, não. Aqui é o povinho. A nossa formação cultural foi muito difícil. Sim, nós tivemos uma formação. Eu estudei uma vez a formação cultural no Brasil em comparação com o americano. Qual que é a grande diferença? Né? São países novos, tanto os Estados Unidos como o Brasil. Você vê, o Brasil ele vem de uma cultura exploratória, né? Que o português veio para cá, o espanhol, o holandês, o francês, em menores escalas, mas também vieram para explorar, para levar vantagem. É o tal do quinto dos infernos, né? Depois virou quinto dos infernos. É uma cultura exploratória. Eles vinham aqui para levar vantagem. E a diferença da colonização americana, por exemplo, ela veio de pessoas que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Lá, eles fincaram uma bandeira na frente da casa deles, que é o que tem até hoje, dizendo: aqui é meu país. Hoje, você vê aqui no Sul, principalmente, as pessoas aqui em Curitiba, a gente tem muita colonização italiana, polonesa, alemã, árabe e do Paraná como um todo, e japonês. E eles ressaltam isso, assim: eu sou descendente de italiano, Mas, cara, quem veio da Itália, por exemplo, no meu caso, o cara é um cara que veio fugindo da Primeira Guerra ou fugindo da fome, né? E, assim, eu sou italiano ou sou brasileiro? Eu sou brasileiro. Então, qual é a cultura? Qual é a diferença entre a colonização brasileira e a colonização americana? Cara, os ingleses que foram para os Estados Unidos foram para lá dizendo: aqui é meu país, eu vou formar uma nova nação. E o português, espanhol, francês, holandês que veio para cá, veio numa cultura exploratória. Aonde você teve essa cultura exploratória? O senhor já publicou essa sua informação que o senhor deu aí agora? Porque, olha, eu tenho usado tudo o que o senhor falou para os meus amigos. Eu falo o que o senhor acabou de falar. Os caras vinham para cá, eles vinham para roubar madeira, roubar o ouro, levar pedra e brincar com as índias. Eu não vou falar o termo que eu uso lá fora. Eles brincavam com as índias. O americano veio, o povo que veio para o norte da América lá, eles vieram quase, vamos dizer assim, fugindo de uma confusão lá. Eles sabiam que eles não podiam voltar para lá. Podiam voltar. Eles teriam que arrumar lá direito, e é o que deu. Eles hoje mandam no mundo. E você vai lá pelos Estados Unidos, principalmente andando no interior, toda casa tem a bandeira americana. Como quem diz assim: meu país é esse. Eu respeito o meu país. Eles não falam que eles são ingleses, eles falam que eles são americanos. E aqui, principalmente aqui no Sul, não sei aí, mas aqui no Sul, os caras costumam falar: minha família, a minha mãe, por exemplo, é família de polonesa com ucraniano, meu pai descendente de italiano. A minha esposa, a família dela é alemã com italiano. E assim, eles ficam destacando isso. Cara, mas nós somos tudo brasileiro. Cadê o orgulho da nação? Cadê o orgulho do país, né? Então, essa cultura e essa questão dos tributos, ela começa com o quinto dos infernos, que era o quinto que era pago para a colônia portuguesa. Então, há livros que tratam desse tema e comparam assim a colonização entre os dois. É muito interessante. Eu já li algumas coisas. Eu te confesso que eu não lembro o nome dos livros, mas eu posso resgatar isso e tentar te mandar, assim, se você gostou da discussão. Mas é muito verdadeiro isso. O resumo de tudo é isso. O americano foi para lá e falou: aqui é meu país, eu sou americano. Enquanto que nós, aqui no Brasil, viemos para cá e
E os nossos antepassados, né, ou quem nos antecedeu, veio para cá numa cultura exploratória, de levar vantagem, de tirar vantagem. Então, pô, eu não vou pagar. Aí começou a história, não vou pagar o quinto, eu vou sonegar isso. E toda essa burocracia que a gente tem no Brasil, ela é de origem nitidamente portuguesa, cartório. Por exemplo, na Austrália, você sabia que não existe cartório? Não tem cartório. Na Europa, você pega um contrato de 10 páginas, você assina a última página, imprime 2 vezes e assina a última página, um para outro, e acabou. Aqui no Brasil, a gente assina todas as páginas, assina no meio dela algumas cláusulas que tem ali específicas para provar, para isso, para aquilo. Então, quer dizer, a gente criou tanta burocracia que o nosso amado país tem essas características hoje que fala, puxa, onde é que a gente vai chegar? Né? Mas eu vou tentar resgatar os livros lá e eu lhe mando ali quais eram. Eu lembro que um era um livro do Celso Furtado, que é um economista, não consigo lembrar o nome dele agora, me fugiu, mas trata disso, assim, de um passando. Tem alguns outros livros, eu lembro que eu li 2 ou 3 para fazer, inclusive, uma apresentação na época do primeiro mestrado que eu fiz, a gente tratou disso, da evolução econômica do país, da evolução econômica americana, né? Porque são países relativamente jovens, comparando com a velha Europa, né? Com a Ásia, com a Europa, e que, de repente, um tem uma característica e uma outra. Um é primeiro mundo, domina, é um dos principais países do mundo, e o outro é um gigante, que é o nosso país. Um enorme poder, um celeiro mundial, e que a gente não consegue sair de algumas características assim que são complicadas para nós, né? Que afetam o nosso dia a dia. Então, desculpa fugir um pouquinho do tema, mas eu gosto muito disso que o senhor falou, essa polarização, essa comparação. Puxa, eu fico pensando por que a gente não vai, por que a gente não vai mais longe, né? A gente tem tanta capacidade, o brasileiro é tão criativo, ele consegue fazer tanta coisa, é um povo, é um país que não tem desastres naturais, né? A gente não tem furacão, a gente não tem as demandas, a gente não tem neve eterna, aquelas coisas não tem. Nosso país é bom, nosso país o clima é agradável, as pessoas são gentis, a gente tem uma multiculturalidade enorme e a coisa parece que não flui, né? Enfim, há uma diferença já na colonização, tá? Vamos lá. Dano moral, a questão do assédio, o Marco acho que tratou com vocês ontem, né? E o dano moral também. O que nós temos aí, quando você tem a questão da invasão da privacidade? Você tem dano material, você tem o dano moral, né? A questão do assédio moral, do assédio sexual, que o Marco falou com vocês ontem também, né? O que é o dano material, o dano moral? A gente já conversou, né? O que eu queria falar com vocês ainda de responsabilidade civil nas empresas? A gente tem um contrato, o contrato começou hoje, né? Então, eu tenho um contrato de trabalho. O contrato, eu tenho que dizer para vocês que ele tem efeitos antes dele existir e efeito depois que ele acabou. O que a gente chama de efeito pré-contratual e efeito pós-contratual. O que é o efeito pré-contratual? Para a relação de trabalho, para a relação de emprego, aqui, o caso clássico é aquela questão em que eu vou contratar um empregado, falo para eles, eu proponho aqui uma vaga, faça lá o exame de saúde que está tudo certo. O cara fez o exame de saúde e tal, voltou aqui, eu falei, não deu certo. Mas, espera aí, você tinha me prometido, eu tinha outra vaga para fazer, ou eu saí do meu emprego para vir aqui porque você me disse que eu ia ser contratado. Não, mas a gente mudou a política da empresa, o diretor resolveu mudar de ideia, não vamos mais contratar para essa vaga, transferimos alguém do outro setor para cá e resolvemos o problema, e você não pode reclamar porque nem o contrato você assinou. O que o direito diz sobre isso? O direito diz, quando você tem um agir, né, quando você tem a boa-fé, onde que a gente se pauta para poder regulamentar? Tem alguma lei que preveja isso? Não. A gente cai lá naquele princípio da boa-fé, que a gente fala que é um artigo do Código Civil. Esqueci o número do artigo, agora estou ficando velho, não, acho que é o 428. 420 ou 421. Está melhorando. Que fala da boa-fé. O que é a boa-fé? A boa-fé é você agir conforme aquilo que é razoável. Então, você prometeu a vaga de emprego e daí não cumpriu, você vai ter que pagar a indenização, porque você feriu uma das regras
de boa fé, né? A pessoa criou uma expectativa com relação a isso. E no efeito pós-contratual. Imagine o seguinte, acabou meu contrato de trabalho, o pessoal que trabalhou aqui comigo no escritório, acabou o contrato de trabalho dele, ele pode sair falando mal de mim? Não. Eu posso sair falando mal do meu empregado? Não. Eu posso divulgar alguma coisa interna daqui? Não. Mas o contrato acabou, ele não tem mais nenhum efeito. Claro que tem, porque o contrato, mesmo que depois de encerrado, ele gera efeitos a longo prazo. Né? Você tem efeitos pós-contratuais, inclusive dentro do contrato expressos. Há efeito pós-contratual quando você coloca no contrato que ele não vai poder trabalhar para um concorrente direto. Né? Há setores em que a concorrência é muito acirrada, você não pode sair daqui, você tem que ficar um período fora do mercado. Né? Penso aí no pessoal de informática, é muito comum a gente ver isso. Né? Ou áreas muito específicas. Há uma indenização até a ser paga para isso, há algumas questões assim, é muito interessante. Mas há um efeito, existe um efeito ainda que é após o término do contrato. Então, são situações atípicas, né? Tem casos clássicos de efeito pós-contratual no direito civil, que é o seguinte, imagine você comprar um apartamento, tá? Tem um terreno na frente aqui, você compra um apartamento, o cara te fala, esse imóvel aqui é beira-mar. Puxa, eu estou comprando imóvel como sendo beira-mar. Ah, mas e esse terreninho aqui na frente? Esse terreninho não pode construir nada. A prefeitura não autoriza a construir nada. Então eu comprei um apartamento. Olha o que acontece. A construtora depois, ela vai lá, compra esse terreno na frente, altera-se uma legislação na prefeitura, no município, e a própria construtora constrói outro prédio na frente. Eu já vi casos de indenização por conta desse tipo de conduta. Ou seja, ela prometeu uma coisa, vendeu uma coisa, e ela agiu contra o próprio contrato. Dizendo, cara, ela me vendeu o apartamento beira-mar, ela anunciou como beira-mar, e depois ela mesma agiu e tirou a beira-mar do apartamento. Houve uma desvalorização do meu apartamento? Houve. Então, para vocês verem como é a questão contratual. O contrato ele tem direitos antes, durante e depois. Os contratos de maior complexidade, quando vai contratar um diretor, por exemplo, você tem uma fase contratual que é muito mais extensa. Quando você vai contratar uma pessoa, um técnico específico, por exemplo, imaginemos alguém que vai gerir uma máquina muito específica, um setor muito delicado. Essa pessoa tem que ter uma capacidade técnica muito grande. O setor de energia, setor de comunicação, setor de internet, setor de inteligência artificial. Você tem ali pessoas altamente capacitadas. Então, você vai fazendo análises diversas até chegar num contrato, até definir opções de contratação, como fazer, o que não fazer. Quando você começa essas tratativas, você já está ali numa fase pré-contratual. Você já tem direitos e obrigações. Ambas as partes, tanto o empregado como o empregador. Ele não pode mentir para você no currículo. Né? Você não pode mentir para ele o salário. Você não pode mentir as condições de trabalho. Né? É tudo na fase pré-contratual. Depois você formalizou o contrato. Ok, formalizou o contrato, executou o contrato, acabou o contrato. Existem obrigações ainda? Existem. Por quanto tempo? Às vezes infinitas. Às vezes eu nunca vou poder divulgar o nome dos clientes. Nenhum advogado que trabalhou comigo pode divulgar o nome dos clientes. Divulgar o resultado da ação, dizendo, olha, eu fiz esse processo com o cliente tal, com fulano de tal, processei a Foca, processei a... Pode. Entendeu? Essas questões, ela, mesmo que encerrado o contrato, continua com o dever de obrigação. A relação entre advogado e cliente, né? É muito comum a pessoa atuar para um cliente e tempos depois atuar contra. E daí, como é que fica essa relação, né? Desde que você não use informações confidenciais. Né? Eu advogava para uma construtora na área civil. Aí apareceu saiu, encerrei o contrato, terminou o processo, anos depois entrou uma ação trabalhista, que tem algum problema? Não, porque eu não tenho nenhuma informação privilegiada, não estou gerando aquilo para gerar. Então, tem coisas e coisas, né? Agora, eu vou trabalhar no setor concorrente, né? Eu tenho que tomar cuidado. Eu vou usar know-how, não é para todo mundo isso, mas profissões mais específicas, né?
Mas eu vi um caso uma vez que a médica entrou com uma ação trabalhista contra o hospital e ela tinha feito publicações nas redes sociais destruindo o hospital, falando coisas que, segundo o hospital, eram inverdades. O que a gente fez? Na época de fazer a defesa, a gente fez uma reconvenção. O que é a reconvenção? É um contrapedido. Ela fez um pedido de indenização contra o hospital e o hospital fez um pedido de indenização contra ela. Né? Ela ganhou lá as verbas trabalhistas que, eventualmente, ela conseguiu comprovar e nós ganhamos o dano moral porque ela expôs o hospital indevidamente em rede social, dizendo isso aqui é um efeito pós-contratual. Nós não tínhamos mais um contrato de trabalho, mas ela agiu contra o contrato de trabalho. Ela infringiu o contrato de trabalho mesmo depois de extinto. Ela teve que pagar a indenização? Teve. Então, são coisas assim, da questão pré-contratual e pós-contratual, que também podem gerar problemas e responsabilidades, né? Dentro disso aqui, a gente tem outros conceitos que aí é muito técnico, eu acho, até para trazer para vocês, 8h30 da noite na véspera de um feriado, né? A gente tem um efeito pós-contratual, estrito sensu, lato sensu, enfim, o que vocês precisam saber é que o contrato, ele nasce, mas antes dele nascer já tem direito, já tem responsabilidade. Quando ele termina, já tem direito, já tem responsabilidade, já tem uma série de problemas acontecendo. Né? Do modo geral, acho que isso é um caminho assim, que a gente tem que tomar um cuidado, porque você pode gerar problemas, responsabilidade. A gente tinha aqui uma questão pós-contratual que era muito comum, que era a lista negra. O que era a lista? As empresas vamos dizer assim, empresas de um determinado setor faziam uma lista de funcionários que entravam com ação. Então, o setor de TI, olha aqui, ó, esses funcionários entraram com ação. Então, a outra empresa, elas trocavam as listas de informações e aí a outra empresa de TI não contratava o cara porque ele tinha processado o antigo empregador. É chamada lista negra. Veja, é um típico caso de efeito pós-contratual. O contrato de trabalho já tinha extinto, a empresa pegou aquela informação e começou a passar, trocar entre si no mercado para ninguém mais contratar o cara. Então, houve ofensa à boa-fé? Houve ofensa. É um efeito pós-contratual? Efeito pós-contratual. Então, a lista negra, né, o falar mal, são coisas assim que você, mesmo o contrato já não existindo, você tem obrigação. Você não pode ficar divulgando essas informações, apesar de que hoje, com o Google, tal, você consegue pesquisar muita coisa com o nome do empregado, com a ação trabalhista, muita coisa ficou mais exposto, né? Mas, enfim, a ideia era trazer para vocês essas questões do dano moral, da responsabilidade civil, da exposição indevida, né? Casos interessantes aí. Para mim, de minha parte, eu acho que o que eu precisava tentar passar para vocês era isso, gente. Não sei se eu acabo um pouquinho antes da aula, se vocês querem fazer perguntas. Posso deixar assim agora que eu consigo ver vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está todo mundo ansioso para ir para o feriado já, todo mundo de mala pronta, querendo passear. Como é que estão todos aí? Podemos encerrar? Querem alguém fazer alguma pergunta? Tem algum comentário, crítica, sugestão, pergunta? Qualquer coisa eu estou à disposição aqui, gente. Fico ao dispor de vocês aí, tá bom? Desculpe, a minha garganta está um pouco ruim hoje, né? Vocês viram que eu já tomei 1 litro de água e vai um pouco mais ainda. Curitiba, ontem estava 6 graus, hoje está 20, daí não tem quem aguente, né, cara? Meu primo que mora aí, eu tenho 2 primos, um mora em Curitiba e o outro mora em São José dos Campos, aqui em São Paulo, ou aqui em Santos. Eles ficam brigando com os termômetros para ver quem é que tem a temperatura mais baixa. Quando eu consigo que o meu termômetro marque 21, 22 graus, eu já mando para eles, aqui está nevando. Entendeu? Porque eles lá ficam brigando, não, aqui está 3, ali está 6, não, agora é isso que dá. Quem escolheu morar aí? Fui eu? Não pode reclamar. A gente briga que aqui em Curitiba a gente só tem 3 estações.
Manhã, tarde e noite. Você olha assim, a variação térmica em Curitiba dá 22 graus no dia da cara, como é que pode? Aí as pessoas ficam doentes aqui. Pois é, né, cara? Eu amo Curitiba, acho Curitiba fantástica, sensacional, uma cidade super moderna. Eu sugiro que vocês venham aqui visitar, conhecer, mas ela tem esse problema de temperatura que a gente está a quase 1.000 metros, né, de altitude aqui, então às vezes muda o clima. Aqui em Curitiba todo mundo sai de bermuda, camiseta e uma jaqueta e um guarda-chuva. Todo curitibano tem um guarda-chuva dentro do carro, tem uma jaquetinha, então é comum, tá? Rômulo, Pode falar. Rômulo, aqui em São José dos Campos agora, 17 graus, tá? Aí, ó, Um abraço para São loucos para contar vantagem, tá vendo, mestre? Aí, ó. aqui em frente do banhado, estou falando direto do banhado aqui. Mestre, vou aproveitar, vou provocar o senhor sabe até do que eu vou falar, eu só vou fazer a pergunta, o senhor sabe do que eu estou falando. Como é que a gente prova e consegue tirar um juiz que está sendo juiz e ele tem caso? Porque eu fui jurado em 2 cidades desse estado. Uhum. Ok? E deixei de ser jurado, já falei até para o pessoal, porque eu enfrentei um juiz, com calma, eu vou trocar o termo, eu questionei o juiz depois do julgamento terminado. Uhum. Tá? Uhum. E a partir daquele dia eu nunca mais fui chamado para jurado. Foi coincidência, né? Coincidência. Mas quando o juiz é parte, que ele está impedido, e o cara não se declara impedido, quem é que tinha a obrigação de fazer quem fiscaliza se o juiz está fazendo certo? Quem é o fiscal do fiscal? Primeiro interessado nessa situação, normalmente é o cliente, né? Então, o cliente tem que acionar o advogado dele para questionar a imparcialidade do juiz, né? A impossibilidade de ele estar ali. Então, primeiro que eu vejo, se eu estou atuando como advogado e alguém me diz, olha, esse juiz tem interesse na causa, eu vou tentar tirar. Se eu não conseguir, eu vou com recurso, eu vou para a corregedoria, eu vou para os órgãos de classe ali, né? Que eu vou, às vezes, pedir apoio da OAB, né? Eu vou atrás da OAB, a OAB ajuda os advogados uma série de situações que tem interesse público, né? Então, esses casos assim, a gente deveria tem corregedoria, tem recurso para tribunal. O grande problema nisso quando é tribunais superiores, né? Quem que vai arguir vou dizer assim, uma imparcialidade é o juiz do Supremo, né? Quem que vai julgar essa imparcialidade? Então, é o próprio Supremo. Então, acaba ficando mais difícil, né? Mas numa vara de origem, por exemplo, você tem que arguir, o advogado tem que arguir pro próprio juiz, tem procedimento próprio. Em cada esfera, na esfera criminal é um, no processual civil é outro, no trabalhista também tem essa questão de interesse, e depois, se ele é decidido, você tem recurso para o tribunal. Eu fui sorteado como jurado. O advogado me recusou. O senhor não acredita o trabalho que ele teve para me encontrar depois. Ele queria me pedir desculpa, porque ele me recusou. Eu falei para ele, o senhor não sabe, a vontade que eu tive foi de bater palma. Daí eu fui embora, né? É justo, mas ele estava preocupado que eu tinha me ofendido. E aí, conversando com ele, escutei o seguinte: a gente não gosta muito de engenheiro, que vocês têm maneira de ficar pensando com lógica. Isso atrapalha um pouco a discussão aqui. Tá? Uma promotora em Santo André, nós estávamos esperando para começar o julgamento, estávamos no corredor para entrar, e ela estava batendo papo. Ela falou, pessoal, vocês não têm ideia do que eu passo aqui. Outro dia eu estava vindo aqui para o julgamento, aqui andando nesse corredor, e por acaso o réu estava com o polícia ali sentado. Quando eu passei, o réu parou, doutora, aí eu parei. Ele olhou para mim e falou, doutor, eu sei que a senhora lá dentro, a senhora vai me xingar, a senhora vai falar o diabo de mim, vai falar... Não tem problema nenhum, a senhora pode falar o que a senhora quiser. Eu só vou pedir para a senhora um favor. Não me chame de câncer da sociedade.
Vocês não sabem o que eu falei desse cara. Eu botei ele, chutei ele de tudo. Mas uma coisa eu conto para vocês. De câncer de sociedade, não falei, não. Né? E por que eu fui excluído? Eu não tenho prova, né? Estou chutando. Um dos problemas, a primeira testemunha a favor do réu foi a vítima. O juiz saiu da sala. O promotor não acusou ninguém, só elogiou do juiz até todos os chineses, holandeses e indianos do mundo. O advogado elogiou todo mundo, os chineses, holandeses, chineses e japoneses. Vem a testemunha. E aí eu estou ali já com uma certa experiência, eu falei, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Aí fomos lá, naquele sim, não, né? Põe no saquinho ali, tá, acabou. Aí, Sua Excelência, não, agora vocês podem conversar, estão liberados. Aí o gordinho maluco pôs a cabeça para frente e falou assim, doutor, eu tiro uma dúvida. Eu não entendi nada. Eu sou jurado já faz um tempo, e era jurado de paletó e gravata, obrigatório. Paletó e gravata, obrigatório. Eu chego ali, o senhor promotor não bateu em ninguém. O advogado só elogiou. O senhor chamou a testemunha, a primeira era a vítima. Eu não entendi. Sabe o que é? É que aqui no nosso sistema não aceita o acordo. Então, eu tive que fazer um julgamento para oficializar isso. Doutor, quer dizer, então, que nós passamos aqui a tarde inteira assistindo teatro? Até hoje eu estou esperando a resposta. Pois é, acho que não vem, viu? É complicado, né? Hoje já há acordo com o promotor, sabe? Em alguns casos, dependendo da situação, mas tribunal do júri não tem possibilidade. O sistema americano permite isso, né? O sistema brasileiro não permite acordo no tribunal do júri, que eu saiba. O júri não é minha praia, né? Não advogo nessa área, mas que eu saiba, ele não admite. Aqui é onde eu lembro do tribunal do júri, que eu vi isso somente na faculdade, o júri não permite. Então, realmente, não tem acordo, enfim. Imagina eu que sou escolhido, sento lá, estamos em 7. Qual é o seu nome? Seu João, não sei das quantas. E não sei o quê, onde é que o senhor trabalha? Aí eu trabalho na firma tal. Quando ele fala, eu trabalho na firma tal, qual era a firma que eu trabalhava? A mesma. Eu falei, lascou-se, vai dar confusão. Levantei a mão. Aí o juiz parou, lá veio o arcone do juiz. O que acontece? Eu preciso saber, porque eu trabalho na mesma empresa que ele. Tem problema? Não, eu falei para o cara que veio perguntar. Eu trabalho na empresa que ele ia, aí vai dar problema. Mas o senhor tem relação com ele? Não, nunca vi, não sei quem é. Mas ele falou que trabalha na empresa que eu trabalho. Então, foi lá, falou para o juiz, falou, não, pode tocar. Tá? Mas eu fiquei perdido. Falei, será que eu não tenho que me declarar, vamos dizer assim, impedido? Uhum. E assim, qual é o prejuízo para a tua empresa, né? 2 jurados mesmo dia. Não tinha nada a ver com a empresa. E era a empresa que enfiava a gente como jurado, tá? Esse que é o problema. A gente era designado pela empresa que eles pediam a relação e eles mandavam um monte de gente. Tá? Não só aqui em Santos, como em Santo André também. Tá? Outra coisa. Eu recentemente fui jogado para a Justiça Federal. No primeiro julgamento que eu fui, cheguei lá, eu nunca tinha entrado ali, tinha um tribunal normal. De repente, chegou uma caravana, carro de força da Polícia Federal, de tudo que era lá. Desceu o nego armado até os dentes, cercaram tudo, desceu um cara, o braço dele dava minhas coxas. Ele entrou no salão do julgamento, estavam os jurados que iam ser sorteados, e um grupo lá de 6 ou 7 pessoas, que, por sinal, várias dessas pessoas eram parecidas com o réu. Ok? O tonto aqui foi sorteado. O advogado olhou para mim e falou, não,
Eu quase bati palma de novo, né? Sentei. Mas o cara da empresa que eu trabalhava, que estava comigo, foi sorteado, ele nunca tinha sido jurado, ele ficou maluco. Por que que eu fiquei e eu fui dispensado e ele não? Mas o que me chama a atenção, que é o que eu vou perguntar agora para o senhor. Durante o julgamento, uma das pessoas da família dele levantou e fotografou jurado por jurado, na frente do juiz. Estão fazendo uma ameaça, né? Na frente do juiz, o juiz não falou nada. É um absurdo isso aí. E não era gente boa, a fera que estava ali, você olhava para ele que não era gente boa. Quando eu saí do julgamento lá para fora, para a rua, eu pensei que eu estava na guerra, de tanto cara armado de fuzil que tinha em volta do bagulho ali. E vou te dizer o seguinte, que o promotor deveria ter ajuda também, né? O promotor dizendo, isso, está intimidando o jurado aqui, ó. Tu está tirando foto para quê? Está querendo intimidar o jurado, tá? Sabe? Mas às vezes o promotor, ele também não quer chamar a atenção dos jurados. O senhor, percebeu, não sei se todo mundo percebeu ou não, sabe? Às vezes fala e acaba chamando a atenção para um fato negativo, né? Então é complicado. A questão do júri é sempre delicado, né? O direito penal, quando a gente estuda na faculdade, ele é apaixonante, porque você lida muito diretamente com a vida das pessoas, né? É muito intenso. Prender alguém é algo radical, né? Necessário, é o que a gente tem hoje. O senhor não fica bravo comigo se eu fizer uma brincadeirinha aqui? Não, fica à vontade. Eu sempre falei que eu não gostaria de ser polícia, médico e juiz. O juiz vai ficar para o final, que é a provocação. A polícia não é convidada para festa. Quando chama a polícia é porque o pau está comendo, tem alguma confusão, eles têm que chegar lá. O médico, ninguém vai no médico para bater papo. Vai porque aquele cara vai salvar a minha vida. Uhum. E o juiz, ele tem uma dúvida violentíssima. Ele precisa saber qual dos dois mentirosos é o menos mentiroso. A gente costuma dizer o seguinte, e em todo o processo existem 3 verdades. A verdade do autor, a verdade do réu e a verdade do que aconteceu. Eu já fui juiz do Tribunal de Ética da OAB. A gente julgava os casos do Tribunal de Ética. Qual que era o meu parâmetro para agir nesses casos? Eu me pautava no que tinha de prova no processo. Eu avaliava o que tinha sido provado e o que não tinha sido provado. É a forma que eu encontrei para tentar não ser injusto. Tentar deixar de lado minha emoção pessoal, minha vivência pessoal, dizendo o que está provado aqui. Está provado que ele pegou o dinheiro da parte? Tá, então condena. Vou condenar. Quanto eu vou condenar? Depende. Aí, depende. Eu fui professor de ética profissional na faculdade. De aula de ética profissional. Aí, né, tem prova? Tem. Então eu vou condenar. Qual vai ser a condenação? Daí eu vou para a convicção pessoal, da avaliação de qual é a gravidade daquela conduta perante a classe, perante a sociedade, qual o impacto que traz, né? Qual a gravidade daquilo. Então, eu usava os outros modelos, mas para tomar a decisão principal, sempre pautado no que tinha sido provado por testemunha, por documento, né? Na questão de tribunal de ética, a maioria das coisas se provam por documento, então é um pouco mais fácil de você, não sei se é mais fácil, mas assim, você consegue materializar a questão, né? O cara pegou dinheiro, devolveu, tem prova que devolveu? Não, não tem prova, então pegou, né? O dinheiro foi na conta dele, não saiu da conta dele, lá, né? Então, mas são questões assim difíceis de você julgar um colega de classe, mas, por outro lado, necessária, porque você tem que tirar os maus profissionais do mercado. De alguma forma ou de outra, você tem que tirar o mau profissional, porque ele atinge a classe toda, né? Quando qualquer um faz qualquer coisa, você não coloca mais o nome da pessoa, você coloca o cargo, né? Ah, o advogado fez isso, ah, o engenheiro, ah, o juiz, ah, o promotor. É sempre o nome da profissão, né? Eu sempre falava isso para os alunos, cuidado com o que vocês vão fazer, porque depois eles não vão falar o fulano de tal, vão falar o advogado, né? Qualquer ato da vida civil que o cara exerça, um atropelamento, por exemplo, que é um acidente, pode acontecer com qualquer um,
vai primeiro o carro, o advogado atropela. Eu acho isso estranho, a imprensa fazer isso. O que tem a ver o cargo dele? Ele usou o cargo para fazer o atropelamento? Não tem nada a ver, né? Coisas da vida. Professor, mais uma informação que eu gostaria que o senhor explicasse para os meus colegas, aqueles que trabalham em empresas públicas Certo. e não são estatutários, que sejam CLT, empresas de economia mista e vai por aí afora. Certo. Eles fiquem sabendo que quando eles fizerem 75 anos, Certo. eles serão expulsos, sem direitos. É uma lei que nosso governo não, que os nossos governantes lá, os nossos deputados e senadores aprovaram. Limite de idade para trabalhar no serviço público, né? Isso, mas é que está. Uma coisa é o serviço público estatutário, Aham. quase todos saem ganhando o que ganhavam. Aham. O gordinho aqui saiu para ganhar do NPS. Certo. E nem a multa do fundo de garantia o cara tem direito. Complicado, né? O que eu tenho visto, assim, pelo menos aqui no Paraná, quando a gente tem empresa pública, sociedade de economia mista ou outro órgão que trabalha com CLT, normalmente o que eles têm feito aqui, né? Companhia de saneamento, companhia de energia, companhia telefônica, antigamente, o que eles faziam? Eles faziam muito PDV. Faziam uma política de PDV. Agora aqui a companhia de energia foi privatizada. Antes da privatização, fizeram um PDV enorme aqui. É o caso da Sabesp aqui em São Paulo. Sabesp está sendo privatizada, né? Ela está sendo privatizada e fez um monte de PDV. O PDV estava pagando mais. Eu sempre, um colega meu veio me explicou, eu falei, vou aceitar, porque ele está me pagando mais do que se ele me mandar embora. Uhum. Em todos os direitos, eu recebo mais no PDV. Ele ia dançar de qualquer jeito. Então, ele falou, entre as duas situações, eu pego a melhor. O PDV ele tem uma característica, quando você faz um acordo, você renuncia à ação trabalhista. Tá? Então, por isso que ele é vantajoso, para muita gente aderir. Na Copel, aqui, eles tiveram que negar por algumas pessoas, de tanta gente aderiu. Teve mais adesão do que eles imaginavam. Teve setores, por exemplo, que todo mundo aderiu, daí não podia demitir, fizeram escala de demissão, assim, a cada 6 meses, um ano, para não parar o setor aqui, né? São coisas, assim, que às vezes eu não imagino. Fizeram um PDV talvez bom demais, né? Ou tinha tanta gente com medo do que poderia acontecer que pegaram o PDV e foi embora. Eu tenho um conhecido meu que aderiu ao PDV da Copel e ele saiu num mês e no outro mês ele foi chamado para trabalhar numa outra empresa pública federal, porque ele tinha passado no concurso e estava na lista de espera e falou, cara, fiquei um mês sem trabalhar e já me chamaram de novo e consegui pegar o PDV. Eu falei, pô, esse deu sorte na vida, né? Acertou o período bem certinho, né? As coincidências da vida. Meus amigos, são 9 horas, eu preciso fechar o escritório, porque eu avisei a empresa de segurança que entre 9 e 9h10 eu desligaria isso aqui, eu acionaria o alarme, daqui a pouco vem um monte de gente aqui, vem moto, vem não sei o quê, porque eu não liguei o alarme, tá bom? Um bom feriado a todos, foi um prazer enorme voltar aqui e falar para vocês. Vocês têm lá o meu e-mail, meu contato, se precisarem de qualquer coisa, tiverem dúvida, eu fico a dispor. Rômulo, se eu achar os livros lá, eu tenho que resgatar, isso foi em 2011, eu li entre 2009 e 2011, então eu tenho que resgatar esses livros lá, para te passar, porque se você interessa pelo assunto, a questão é bem legal de ler. A formação política no Brasil é muito interessante, né? Compara com o americano, você vai ver que é bem legal. Tá bom? Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite.